auditório na verdade, esse é o auditório da União Paulistana, faculdade que fica aqui próxima, a gente compartilha o campus com eles. Meu nome é Rodrigo Fulgêncio, eu sou professor e o coordenador aqui do Poliedro de São Paulo, né? Eu sou o coordenador pedagógico responsável pelas turmas medicinas daqui, né? Então a gente tem 3 turmas medicina no Paraíso e 11 turmas médias aqui na Vila Mariana, são total 14 salas, mais ou menos uns 2.000 alunos. Nós temos também um colégio aqui, né, fica no outro prédio, nosso ensino médio com 1º, 2º e 3º ano. Temos até ensino fundamental em São José dos Campos. Em São José dos Campos a estrutura é bem grande aqui, o nosso foco é muito em cursinho, né? E nós temos turma ITA, extensivo manhã, etc. Então, o objetivo de hoje, né, a gente sempre convida os pais a participar de um encontro, né, explicar um pouco da realidade do vestibular de medicina, um pouco sobre a vida dos alunos aqui no Poliedro, o que eles estão enfrentando, como que é a pressão, como são os simulados, quais são as recomendações da coordenação e um pouco do relacionamento de pais e filhos, né? O que ajuda, o que atrapalha, de acordo com os próprios alunos. Eu gosto sempre de começar, eu sou meio, vocês vão perceber, eu sou muito pragmático, eu não fiz pedagogia, eu sou engenheiro civil aeronáutico, eu me formei no ITA, mas trabalho com educação já há 12 anos. Eu trabalhei um tempo em consultoria de estratégia, trabalhei na McKinsey um tempo, uma consultoria, mas dedico agora completamente à educação, né? Vou mostrar um vídeo curto, que é um depoimento eu gosto sempre de começar com um depoimento de um aluno nosso, ex-aluno, que passou em medicina, né? E mostra um pouco da realidade dele, as inseguranças, o que ele enfrentou nesse ano de cursinho, né? A gente estava todo mundo reunido na casa da minha tia e a FUVEST tinha acabado de divulgar um anúncio de que só ia liberar a lista no dia seguinte. Então eu estava muito preocupado, porque eu estava muito empolgado, eu nem tinha dormido à noite esperando para sair a lista, não sei o que. E eu estava vendo no Facebook, todos os meus amigos também ansiosos. De repente alguém postou assim, saiu, passei na faculdade. Eu falei, meu Deus do céu, é agora. Aí eu comecei a tremer, aí eu digitei meu CPF, digitei errado. Aí meu pai puxou o tablet da minha mão pra digitar, aí digitou, aí o meu primo pegou o tablet e saiu da sala, pra piorar tudo a situação. De repente ele começou a dar um grito que eu tinha sido aprovado, aí aparece lá, você foi convocado pra matrícula. Aí eu fiquei muito feliz, nossa, eu chorei, nem aqui tava acreditando, eu fiquei abraçando minha mãe, meu pai, todo mundo pulando, a bebê, coitada, recém-nascida lá, minha tia pulando com ela no colo, mas foi muito legal. Eu escolhi o Poliedro porque uma amiga minha que estudou na minha escola ela é um ano mais velha que eu, ela tava uma série a mais que eu, ela foi fazer cursinho no Poliedro. Ela fez 1 ano de cursinho também no Poliedro e passou, foi aprovada na Pinheiros. Como ela tinha passado no Poliedro com 1 ano de cursinho, eu falei, poxa, né, deve ser muito bom mesmo, então vou pra lá. E fiz a prova de bolsa e comecei no Poliedro. Os simulados do Poliedro, eles têm um nível superior aos vestibulares em geral. Então, assim, o fato do Poliedro ter me preparado para uma coisa mais difícil do que eu enfrentei foi primordial para que eu ficasse tanto mais calmo quanto mais preparado. Assim, eu hoje vejo que se eu não tivesse feito simulado, eu não teria passado de jeito nenhum, porque o simulado, ele é exatamente isso, ele simula a prova. Durante os simulados, não bebia água, não levava comida, não fazia nada, não saía da sala, só fazia o simulado inteiro, período inteiro. Isso me ajudou a perceber assim, poxa, se eu fiz isso no simulado e deu certo, vou fazer isso no vestibular. Então, nos vestibulares também não fazia nada disso. Foi meio que uma preparação ao longo do ano inteiro para o que realmente é o vestibular. Eu não tenho do que reclamar, assim, são professores excelentes, as aulas são excelentes, por mais que, assim, algumas aulas sejam cansativas, mas isso é normal. Eles dão exatamente aquilo para o vestibular, então não tem nada que é além ou nada que falte, é exatamente aquilo que você precisa para o vestibular. A leitura e o exercício são imprescindíveis, para mim, né, para o meu método de estudo. Por exemplo, eu não preciso fazer resumo, tem gente que precisa, eu não fazia resumo, mas eu lia tudo. Para mim, o segredo, acho que foi abrir mão de muitos lazeres, assim, de sair muito pra balada, de fazer programas com os meus amigos. Eu acho que, assim, esse é um dos segredos, mas o mais importante é estudar, é você ter na sua mente que você precisa estudar, você precisa se dedicar, o tempo que você tem é para estudo. Por exemplo, a psicóloga lá do Poliedro, a Elaine, sempre me ajudou, eu sempre às vezes pedia para ela uma ajuda de o que eu fazia para estudar, ela falava, faça isso, 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 para mim, né, no meu caso, mas ela com certeza ajuda a todas as outras pessoas que precisarem, então eu acho que isso é muito bom. Meus pais foram imprescindíveis, assim, eles me ajudavam, eu às vezes chegava chorando, né, porque às vezes fico estressado, triste, chateado, meio
sem ter muita fé, né, sem ter muita esperança, eles sempre me ajudavam, me consolavam, sempre me colocavam para cima, nunca me ajudavam a colocar para baixo. Então eu acho que o apoio da família também é muito especial, uma coisa muito importante para o vestibulando nessa etapa, né, que é tão crucial. E assim, é uma sensação indescritível que acho que só pode sentir quem realmente consegue. Então assim, se você não passou esse ano, é exatamente a mesma mensagem que os professores falam. Talvez tenha sido alguma falha, alguma coisa que você não tenha feito direito, alguma falta de dedicação em alguma parte, assim, é sempre tempo de melhorar, né? É sempre tempo de corrigir, sempre tempo também de buscar ajuda, porque às vezes a gente fica meio apreensivo de pedir ajuda ou mostrar uma fraqueza. Eu acho que assim, não tem que ter isso. Antes de sair a lista, eu tava até pensando, nossa, meu Deus, fiz um ano, não fiz nada, não aproveitei, não saí direito com os meus amigos, não saí direito com a minha família, só estudei, mas assim, hoje eu vejo que valeu muito a pena. E recomendo para qualquer pessoa que venha me perguntar o que fazer, eu falo poliedro, sem sombra de dúvidas. Fora a parte da propaganda, a gente usa esse vídeo para propaganda, né? Para não alunos do poliedro, não pais do poliedro, né? Mas ele fala alguns elementos que são importantes, né? Por exemplo, a importância do simulado. O simulado é essencial para eles. E por mais que seja muito cansativo, é sábado, é domingo, tá de segunda a segunda aqui no poliedro, faz parte do processo, né, de construção, a gente chama de construção pedagógica do aluno aqui. Bom, hoje, né, nós temos 3 objetivos principais. Falar um pouco da realidade do vestibular de medicina, a vida do aluno do poliedro e terceiro, relação em pais e filhos. Todos esses slides aqui estarão disponíveis, né, para os senhores. Isso fica no HD virtual dos alunos, então os alunos podem baixar, você tem um PDF, então está disponível, não precisa se preocupar em copiar nem nada não. Vamos começar um pouquinho sobre a realidade do vestibular de medicina que os alunos enfrentam hoje, né? O que o César fez ali no vídeo foi um feito, assim, muito difícil. Ele conseguiu entrar na Faculdade de Medicina da USP. É o grande sonho dos alunos aqui. A USP e a Unifesp, né? A Unicamp também é muito requisitada, mas USP e Unifesp são faculdades maravilhosas, mas também extremamente difíceis de entrar. E o nível de competitividade dos alunos aumentou muito nos últimos 35 anos. Antigamente, em 1980, a FUVEST era responsável pelo vestibular, né? A FUVEST é uma fundação responsável por produzir as provas e aplicar as provas dos vestibulares, né, de 4 faculdades, né? USP, Unifesp, Unesp e Unicamp. Isso em 1980. Então, os cursinhos naquela época eram muito mais focados, pois eles tinham um grande objetivo principal, que era preparar o aluno para uma prova estilo da FUVEST. Então, já sabia como era o estilo, prova de anos anteriores, quantidade de questões. Era um pouquinho mais simples no sentido de facilidade de saber o que cai, como cai, né, nos vestibulares. Hoje em dia, o cenário mudou muito. Esses 4 vestibulares se separaram, cada um tem uma prova diferente agora. No caso da USP, ela utiliza a FUVEST, e existe uma primeira fase com 90 testes, em geral, é uma das primeiras fases mais difíceis que tem. Tem 3 dias de provas dissertativas de segunda fase. E aqui no poliedro nós simulamos, né, o vestibular da FUVEST com simulados aos domingos, estão simulando as provas dissertativas. A diferença assim, crucial, no caso do vestibular da FUVEST, é a prova de português. Ela é uma prova extremamente exigente. A média de quem entra em medicina é por volta de 6,5. Então, 6,5 é a nota dos 175 melhores do Brasil no vestibular. Então, se os 175 melhores tiram 6,5, imagina todos os outros 16 mil alunos que prestam e não conseguem entrar. Então, é um nível de exigência assim, altíssimo. A redação, eu falo para os alunos, tirar 7,5 na redação da FUVEST está maravilhoso. Essa nota de quem entra assim, acima da média. Então, é muito difícil. Tanto que eles chegam no poliedro, fazem a primeira redação semanal, aí recebe lá 2, 3, 0, chega chorando, desesperado, mas nós simplesmente estamos utilizando o critério da FUVEST. O problema é que no ensino médio, ele não está ciente dessa realidade. Normalmente, o padrão de correção nos colégios não é o padrão FUVEST, ele tira 9, 8,5, 10, acha que está tudo bem, chega no vestibular de verdade, já era, né? Então, nosso maior sofrimento aqui são com os alunos que chegam, principalmente de colégios que não seguem muito a linha conteudista, e mais a linha socio-interacionista, que é importante, mas não tem o foco nas habilidades cognitivas. Então, eles chegam aqui sem saber matemática básica, né? Potenciação, fração, radiciação, potência de 10, e tudo isso problemas do fundamental, nem é ensino médio só, do fundamental. Então, essa normalmente é uma recomendação que quando algum pai me pergunta alguma coisa, assim, o colégio do ensino fundamental faz uma diferença. Se ele chega com uma base muito boa em matemática e português, ajuda muito aqui. O vestibular da Unifesp, a faculdade, né, a Universidade Federal de São Paulo,
Embaixo dela tem a Escola Paulista de Medicina, que é o curso de medicina, a antiga Escola Paulista de Medicina, hoje está embaixo do guarda-chuva da Unifesp. E é uma prova totalmente diferente. Ela utiliza o Enem, somente os testes do Enem, os 180 testes. Depois tem uma prova de conhecimentos de português, inglês e redação. Aí são testes, os alunos em geral vão melhor nessa prova de português, que é teste mais fácil, do que nas 10 questões dissertativas da FUVEST. Só que o problema da Paulista é que ela tem uma prova de conhecimentos específicos difícil, principalmente de matemática. A prova de matemática da Unifesp é muito difícil. Então, eu tenho um aluno que tira 5 na prova, de 0 a 10, e entra em medicina na Unifesp, de tão exigente que é essa prova de matemática. Então, tem um grande peso em exatas. Então, o aluno que está preocupado com a USP, não, eu tenho que ir muito bem em português. O aluno que está preocupado na Unifesp, não, eu tenho que ir muito bem em exatas, principalmente matemática. Aí vai para a Unesp. A Unesp é o contrário. Tem mais questões de humanas, de história, do que biologia na prova. Então, o aluno que entra na Unesp tem que ir muito bem em história, geografia, filosofia e sociologia. Tem um peso absurdo humanas na nota de medicina, dos alunos que querem medicina. Eu sei que não faz sentido nenhum, né? O aluno tem que saber mais história do que biologia para fazer medicina, mas é assim que é o vestibular. Então, na cabeça do aluno é assim, eles nunca prestam um só vestibular, né? Eles vão prestar um monte, uns 12, 13, 15. O Unesp tem que ir bem em humanas. Então, carga horária de humanas pesada, filosofia, sociologia, atualidades. E quando ele pensa na Unicamp, muda também, porque a redação da Unicamp é completamente diferente da redação dessas 3. Na Unicamp pode cair qualquer coisa. O aluno tem que escrever um fale conosco, uma carta, uma reclamação. Ele tem que fazer alguma coisa que é diferente do modelo dissertação, que é seguido por essas 3 faculdades. Então, isso já é uma complicação muito grande na cabeça deles, pois é difícil ter um foco principal. E isso também serve para o cursinho, né? Então, nós decidimos seguir uma linha que é, vamos mirar no mais difícil. Qual é a faculdade mais difícil de entrar de medicina? É a USP. O aluno mirando na FUVEST, se preparando um pouquinho para as particularidades da outra, ele tem uma chance maior de aprovação. Mas, mesmo assim, não é uma preparação 100% focada para uma Unicamp, para uma Unesp. A gente foca principalmente nessas duas, a Paulista e a Pinheiros. Bom, para complicar, além das provas serem diferentes, internamente tem peso nas matérias. Então, por exemplo, a Unicamp dá peso 2 para biologia, peso 1 para português, peso 3, então vai variando os pesos. Para o vestibular da USP, né, que a FUVEST faz, o peso das matérias é esse. Então, eu fiz uma conta analítica, pegando todas as questões que tem nos 4 dias de prova, fiz a ponderação, e esse é o cenário final. Então, português mais redação representa 30% da nota final do aluno. Português é, de longe, a prioridade número 1 dos alunos, tanto para públicas quanto para particulares. É a matéria que mais pesa transversalmente em todas as provas. No caso da FUVEST, né, do vestibular da USP, inglês tem um peso de 5%, matemática, história e geografia 7%, e vem aqui o peso grande nas habilidades específicas, né, que são biologia, química e física. Então, eles precisam ir muito bem no português, em biologia, física e química, para ter chance de competir na vaga. Então, a cabeça do aluno tem esse peso das matérias, a nossa carga horária, inclusive, tem um pouco de alinhamento com isso aqui. Quando ele pensa na preparação para a Paulista, né, Escola Paulista de Medicina, que é a Unifesp, já muda o peso das matérias. Matemática, que tinha metade do peso de física, passa a ter 50% a mais do que a física. Então, eles começam a se preocupar agora mais com matemática do que com biologia, inclusive. E aí, história e geografia passa a ter uma relevância muito menor no caso da Unifesp. O português é o pilar, é a prioridade número 1, o português. Mas agora eu tenho matemática pesando bastante. Aí eles vão prestar a Unesp. Na Unesp já é o contrário, porque história e geografia pesam o dobro de biologia, física, etc. Então, você vê, história pesa 14% da nota final e a biologia pesa 7% na nota final para eles. E aí eles começam a ficar meio desesperados, né? Não, mas eu preciso ir bem também em humanas para conseguir ter chance de passar na Unesp. Aí vem aqueles detalhezinhos, né? Inglês. Como o inglês pesa? O inglês para a Unesp pesa 10% da nota final. E toda a biologia é 7%, mais que física. Ir bem em inglês é uma coisa importantíssima para eles, no caso da Unesp. Pesa muito o inglês na nota final. Então eles pensam, não posso faltar aula de inglês, tem que fazer tarefa de inglês, tem que estudar inglês. Aí vai para a Unicamp, o inglês pesa quase nada. Pesa 3% da nota final, e aí o que pesa muito são as redações, mais o português. Tem um pouquinho aqui de biologia, que pesa mais que física. Então, vocês imaginam, né? Antigamente, era só uma coisa.
FUVEST, acabou. Ele já sabia como priorizar, etc. Hoje em dia, uma confusão. E outra, eles não vão prestar só essas 4, né? Eles prestam outras públicas, FAMERP, FAMEMA, particulares, que aí tem aquela variação muito brusca. A única coisa que é transversalmente importante está aqui, ó, português e redação. Eles precisam ir muito bem em português e redação. Bom, para complicar, isso aí não é nada, isso aí é metade da história, né? Para complicar, tem a questão da quantidade de candidatos e a quantidade de vagas. Fiz uma análise que é o seguinte: em 1980 existiam 119 milhões de brasileiros, né? E hoje em dia somos 200 milhões, 67% de crescimento populacional nos últimos 35 anos. Se considerarmos só o estado de São Paulo, passou de 25 para 41 milhões de habitantes, né? Então, crescimento de 63%. Mas não é bem esse o número que a gente tem que olhar, né? A gente tem que olhar a quantidade de alunos matriculados no ensino médio, né? Porque cresceu o acesso à educação, etc. Então, de acordo com o censo escolar, incluindo em colégios públicos e particulares, passamos de 730 mil alunos matriculados no ensino médio para 2 milhões, quase, mais do que dobrou, crescimento de 160%. Então, de 1980 para 2015. Agora vamos fazer uma análise em relação às vagas. Em 1980, existiam 175 vagas para medicina na USP. E hoje tem 175 vagas. Não cresceu nada nos últimos 35 anos, né? Então, eu conversei essa semana com os alunos em palestra e falei, o pessoal reclama que falta investimento do governo em educação, mas não é do governo atual. Nos últimos 40 anos, não foi investido um aumento do número de vagas, né, em medicina, ainda mais médico, né, que é uma coisa que está faltando no país. Diferente do que a Coreia fez, que há 40 anos atrás começou a injetar muitos recursos em educação. E o problema, assim, não é só do governo estadual, porque a USP responde para o governo estadual, né? Se você pensa na Unifesp, que federal, né? Em 1980 existiam 125 vagas. Hoje nós temos 121. Diminuiu a quantidade de vagas nos últimos 35 anos em medicina. Só que esse número, ele é meio falso. Porque 121 vagas são para alunos de sistema universal e cotas. Se eu tirar as cotas e considerar só sistema universal, que são alunos que fizeram ensino médio em escolas particulares, na prática reduziu em 40% a quantidade de vagas para eles hoje. Então, são 75 vagas, pessoal, mas na verdade é pior, porque está diminuindo. Esse ano devem ser 68 para, em 2017, ser metade das 121 vagas. Vão ser só 61 vagas em sistema universal para medicina. O caso da Unesp, que também é estadual, não é diferente. Eram 90 vagas em 1980, hoje são 90 vagas, só que isso inclui vagas de alunos cotistas. Sistema universal, no ano passado, né, que foi os primeiros anistas desse ano, são 67 vagas. Para os filhos de vocês, devem ser umas 60 vagas, para em 2017 serem só 45 vagas abertas para sistema universal. A Unicamp foi a única que teve um certo crescimento. Passaram de 90 vagas para 110. Mas, se parar para olhar no número bruto, né, 20 vagas a mais nos últimos 35 anos, é menos de uma vaga por ano a mais numa faculdade que forma médicos, né? Então, é muito pouco, né? Não cresceu nem junto com o crescimento populacional. E tem como piorar, né? Porque na USP e na Unicamp, por mais que não tenha vagas de cotas, os alunos de escola pública têm um bônus que chega a 20%. E 20% para um vestibulando é um mar de conhecimento. É assim, 2 anos de cursinho. É muito tempo, é muita coisa. Então tem um bônus aqui escondido que não aparece, né? No caso, apenas da USP e da Unicamp. Bom, tem como piorar. Na prática, a relação candidato-vaga é o que conta, né? Porque vamos ver quantos aumentaram os candidatos e quanto que diminuíram as vagas. Então, esse é o cenário, né, que nós temos aqui em relação aos alunos que já entraram do ano passado. Desse ano vão enfrentar um pouquinho pior isso. Quantidade de candidatos. A FUVEST aumentou em 41% a quantidade de candidatos para medicina no último vestibular. Isso fez com que a relação candidato-vaga passe para 93, né? Então, nós temos 93 candidatos para uma vaga. No caso da Paulista, que está diminuindo a quantidade de vagas, aumentou pouco a quantidade de alunos, mas como reduziu muito a quantidade de vagas, aumentou em 70% a relação candidato-vaga, o que passa para 160 candidatos para uma vaga, né, na Escola Paulista de Medicina. O caso da Unesp é o mais drástico, né, mais dramático, porque são poucas vagas. Então, aumentou em 50% quase a quantidade de candidatos nos últimos 35 anos,
E a relação candidato-vaga no último vestibular foi 230 pessoas para uma vaga. Isso para esse ano, né? Eu já fiz uma previsão para 2016, deve chegar a 300 candidatos para uma vaga de medicina na Unesp. E a Unicamp teve um aumento assim absurdo na relação de candidatos, porque em 1980, na FUVEST, você poderia colocar como primeira, segunda ou terceira opção esses 3 vestibulares. A Unicamp era uma opção separada. O aluno não podia competir com as vagas da Unicamp e as vagas dos outros 3. Então, todo mundo resolvia tentar as outras 3, né? Se não passasse na USP, entrava na Unesp e estava bom. Agora que separou, todo mundo que presta USP presta Unicamp. Então, a relação de candidatos passou para 22 mil no último vestibular. Então, passou de 19 candidatos vaga em 1980 para 204, deve ser uns 250 já em 2016, que é a realidade do aluno atual. Então, assim, isso eles sabem, hein? Isso eu apresento para eles. Então, tive palestra no início do ano, ao longo dessas últimas semanas, eles têm noção da dificuldade que é entrar, eles já nasceram com essa realidade. Né? Para os senhores terem ideia, como é o vestibular da FUVEST, vamos focar no mais difícil. Né? A prova da FUVEST, composta de 4 dias de prova, tem uma primeira fase de 90 testes, um dia 1, português e redação, 10 questões dissertativas, dia 2, conhecimentos gerais, 16 questões de todas as matérias dissertativas, e o dia 3. E a nota final do aluno é uma média aritmética entre o desempenho nesses 4 dias. Esse ano, a lista de espera da USP rodou assim, foi o recorde histórico de quantas pessoas desistiram. Normalmente, das 175 vagas, tem 3 ou 4 alunos que desistem. Esse ano, nós tivemos 15 desistências, então a lista rodou muito, foi assim, um recorde histórico, nunca passa de 15. Né? Então, rodou até a posição 190. Então, a última aluna convocada tirou a posição 190 no vestibular. E eu tenho o boletim de desempenho dela, né, que é esse aqui, se chama Maria Clara. Ela fez, na primeira fase, eu sei que não dá para ver aqui direito, eu pus uma legenda maior, ela fez 79 acertos. 79 numa prova de 0 a 90 é muita coisa, numa prova muito exigente como a FUVEST, para fazer num tempo muito reduzido, 3 minutos por questão. Então, assim, pouca margem de erro. E ela foi muito mal na prova de... Muito mal, né? Foi mal na prova de português, tirou 5 e 4 na redação. Normalmente, inclusive, ela nem foi uma ex-aluna nossa, né? Encontrei o boletim de desempenho dela, e ela foi muito mal em redação. Então, tanto que um foco grande de aluno do poliedro aqui é redação. Toda semana eles têm que escrever uma redação, tem redação nos simulados aos domingos, para não acontecer o que aconteceu com essa menina aqui. Ela conseguiu passar porque ela fez um milagre no dia 2. Apesar de sair toda desolada dessa prova do dia 1, que são 3 dias seguidos, ela conseguiu performar muito bem no dia 2. Então, ela teve estabilidade emocional para quase gabaritar a prova de conhecimentos gerais. No dia 3, ela foi abaixo da média de quem entra, que é 7,9, mas na combinação ali dos 4 dias, ela entrou com 8,13. Então, essa foi a nota de corte para a medicina na USP nesse ano. E eu fiz uma análise para entender, será que, se ela tivesse acertado uma questão a menos na primeira fase, ela entraria em medicina na USP? Então, eu fiz o seguinte, eu achei o boletim de desempenho de um aluno que não entrou por pouco. Ele foi à posição 195, o Rodrigo, e ela foi à posição 190 e conseguiu entrar. E a diferença na nota final deles foi no milésimo. Ela ficou 8,130, ele ficou 8,123, deu 7 milésimos. E é interessante de notar que a FUVEST, diferente de colégio e ensino médio, ela usa o milésimo para diferenciar candidato. Então, não é igual nota de prova, que é 7,5. A FUVEST é 7,543. O milésimo, o que é o milésimo numa prova da FUVEST? É, por exemplo, uma crase na redação que ele errou. A posição errada da vírgula na frase fez a diferença entre ele entrar e não entrar. Na verdade, dá para a gente fazer até essa conta, inclusive. Fiz uma regrinha de 3. Vamos lá. O que representa a diferença de 7 milésimos, que foram 5 posições, hein? Para uma posição, chega a ser 1 milésimo. O que foi essa diferença, né? Em notas, testes da primeira fase da FUVEST. Se alguém gabaritar a primeira fase da FUVEST, que são 90 testes, e ninguém faz isso, representa 2,5 na média final de 0 a 10. X testes, 7 milésimos. Então, vamos fazer a regra de 3 para ver quanto representa os 7 milésimos em testes. Isso aí dá 0,25 testes. Ou seja, se o Rodrigo tivesse acertado um teste a mais, ele passava até com um pouquinho de folga em relação à posição. Então, não chega a ser um teste, um chute, né, que ele fez.
E em redação, né, o quanto representa 7 milésimos para a redação? 10 na redação, que ninguém tira, tirou 7 na redação, já está uma nota maravilhosa, representa 1,25 na média final. Y na redação, 7 milésimos, dá 0,056. Então, na prática é assim, seu filho, o amigo do seu filho tirou 5 na redação, o seu filho tirou 5,05 e ele entrou em medicina e o outro não entrou. Essa diferença é, sim, um erro de acentuação, um erro de título mal colocado, um problema na argumentação. É um detalhe, assim, minúsculo. E os filhos de vocês sabem disso, porque eu apresento em palestra, porque não tem como eu mascarar a realidade deles, para eles. Eles têm que ter noção da realidade. Então, assim, eles já estão sujeitos naturalmente a uma grande pressão na hora de entrar, né, no vestibular. Tanto que não tem como cobrar de um aluno, você precisa passar na USP. Dos 10 primeiros colocados o ano passado nos simulados do poliedro, 5 entraram na USP e 5 não entraram. Então, ficou um pouquinho nervoso no dia da prova, já era. Caiu mais coisa que ele não sabe, já era. A parte do nervosismo conta. Obviamente, esses 5 que não entraram na USP conseguiram entrar em outras, Unifesp, Unicamp, mas é muito difícil cobrar que alguém entre na Faculdade de Medicina da USP. E é a faculdade de maior prestígio na América Latina, reputação, hospital, o HC é um mundo, o Hospital das Clínicas, então, para o aprendizado deles, conta muito isso. Qual é o reflexo desta dificuldade no perfil dos alunos que entram em medicina hoje em dia? A FUVEST, ela faz uma pesquisa socioeconômica no dia da matrícula, da inscrição do vestibular, e faz isso desde a década de 80. Então, quando a pessoa se inscreve para o vestibular, ela tem que responder um questionário. Uma das perguntas é, você frequenta ou frequentou o cursinho pré-vestibular? Em 1980, apenas 7% dos candidatos que entraram na USP fizeram mais de 2 anos de cursinho. Hoje em dia, 1/4 dos alunos faz 3, 4, 5, 6 anos de cursinho. 55% deles, né, fizeram 2 ou mais anos de cursinho. Então, é meio que comum agora eles ficarem mais tempo em cursinho, porque está muito difícil entrar de cara. Antigamente, as pessoas entravam mais novas na USP Medicina. Tem uma outra pergunta que eles fazem, é qual a sua idade no dia que você prestou o vestibular? E aí, o resultado dessa pesquisa é esse aqui. Ó. Em 1980, 34%, mais de 1/3 dos alunos tinha até 17 anos. Então, eles entravam muito novos, né? Saía do 3º ano, entrava. Era muito comum entrar direto do 3º ano, muito comum, né? Razoavelmente comum, se o aluno veio de um colégio conteudista, que segue muito mais a linha conteudista do que construtivista ou sócio-interacionista, né? E aí ele conseguia entrar. Hoje em dia, é muito difícil. 40% dos alunos têm 20 ou mais anos. Então, é muito normal ter aluno com 21, 22, 23, no primeiro ano da medicina da USP, né? Chegou a ser 13%, acho que o FUVEST 2015 já é 10% dos alunos só que entram direto do ensino médio. E qual é o perfil do aluno que consegue entrar direto no ensino médio na Faculdade de Medicina da USP? Primeiro, fez um ensino fundamental maravilhoso, num colégio forte, principalmente em matemática e português. Outra, gostava de estudar ou estudava bastante. Tinha o apoio familiar incentivando os estudos. No ensino médio, fez um colégio forte, e não adianta fazer um colégio forte e não estudar. Teve que estudar muito também. E ainda assim deu sorte no dia do vestibular de cair mais do que ele sabe. Então é uma conjuntura de fatores que é muito raro hoje em dia, né? Bom, então essa é a realidade do vestibular. É muito competitivo e infelizmente não está sendo muito diferente para outras públicas e começou a ficar muito difícil entrar em particular. Tem algumas faculdades particulares excelentes, como a Faculdade de Medicina do ABC, a Santa Casa, a PUCamp, que está muito difícil entrar também. Porque se o aluno não consegue, o aluno bom não consegue entrar na pública, ele vai tentar particular, tentar pegar um FIES, alguma coisa. Então, o nível das principais particulares também está muito alto. Então, eles estão sujeitos a uma pressão aqui imensa, imensa. Pois bem, então, como é que a gente faz para adequar a realidade do vestibular e conseguir fazer com que eles passem? Acho que a primeira coisa importante que eu preciso falar para os senhores é que nós temos bons resultados em faculdades públicas top de linha. No ano passado, a nossa aprovação, né, foi a nossa maior aprovação da história na USP. Nós tivemos aí 53 aprovados. E eu sou 100% transparente em relação ao nosso marketing. Então, são alunos que estudaram no poliedro, não são alunos que fizeram poliedro, foram para outro cursinho e passaram, ou alunos que só fizeram a prova de bolsa. São basicamente alunos das unidades sedes, não tem unidades parceiras envolvidas que só usam o material, ou seja, seguiram a metodologia e tiveram os professores que nós temos. Desses 53 alunos,
aproximadamente metade fez 1 ano só de poliedro. Não quer dizer que fez 1 ano só de cursinho. Normalmente eles vêm de outros cursinhos, vêm para cá e aí passam. A outra metade já estava aqui há 2, 3 anos, é porque chegou no poliedro com uma base fraca. Aí teve que refazer o ensino médio aqui com a gente. E aí não fica competitivo no primeiro ano de poliedro, é muito difícil isso. Desses 53, 49 são alunos da turma medicina. Antigamente o pessoal achava que a gente colocava alunos da turma ITA para fazer vestibular para dar número ou professores, não. Basicamente são alunos da turma medicina. Temos 2 de alunos de extensivo manhã. Esses 2 fizeram apenas a revisão de 2 meses, mas eu gosto do número 51. E esse número já faz com que o poliedro seja o cursinho que mais aprova em medicina na USP, né, do Brasil. E eu tenho certeza disso, pois eu faço uma pesquisa no dia da matrícula com os alunos que matriculam, perguntando qual cursinho eles fizeram, etc. Então, assim, eu tenho as estatísticas bem detalhadas. E eu falo isso para os alunos não para fazer propaganda, eles já estão matriculados no poliedro. É muito mais para eles confiarem na nossa metodologia, tá, que dá resultado. Nossos resultados começaram a melhorar muito, foi exatamente nesse ano que mudou o vestibular da FUVEST. De 2010 para trás, o que pesava mais era a prova teste. 50% da nota final do aluno era só nas 90 testes que ele tinha. Hoje em dia, de 2011 para frente, as dissertativas começaram a pesar muito, principalmente português. E aí a gente adaptou o estilo de aula, simulados, coordenação, né, e exigência dos alunos. Tem que vir domingo, tem que fazer simulado dissertativo, tem que estudar sábado à tarde, e as aprovações só vêm melhorando. Isso serve também para o vestibular da Unifesp, que é um dos mais concorridos do Brasil. Uma faculdade de muito prestígio aqui em São Paulo. Então, desde 2010 até 2015, né, aumentou mais de 3 vezes as nossas aprovações. Hoje em dia também nós somos o cursinho que mais coloca alunos no vestibular da Unifesp. Existe essa conta para públicas e outras particulares, nossos resultados são muito bons, e eu falo isso muito para eles confiarem na metodologia. Então, qual é a nossa filosofia aqui com os alunos? Primeiro, o grande segredo para passar em medicina, no ITA, engenharia, é humildade. Humildade para assistir todas as aulas, não pode escolher a aula. Eu não defendo aluno que mata a aula, que diz para ficar estudando, por qualquer outra desculpa. A aula é a prioridade número 1. Faltar simulado, errado, totalmente errado. Aluno que falta simulado por insegurança, e é normal eles terem insegurança, ir mal, medo de ir mal, mas está errado, tem que encarar o simulado. E outra, dedicação extrema. Não tem segredo. Tem que ralar muito para entrar em medicina. E eu gosto de usar com os alunos a analogia de esportes até. Eu falo para ele, falei no início do ano para eles, do Michael Phelps. Né? Eu gosto muito de ler biografia de atleta. Para ele não teve final de semana, não teve aniversário, não teve Natal, não teve Ano Novo. Ele treinava todos os dias do ano. Nos 365 dias que antecederam a Olimpíada de Pequim, não teve um dia que ele faltou ao treino. E o nível de competitividade é muito alto. Eu falo para eles, vocês são atletas, tem que cuidar da parte de conteúdo, tem que cuidar da parte emocional, tem que cuidar da saúde, mas você precisa treinar muito. Então, nós exigimos muito deles, pois é necessário isso para a aprovação. Não é uma questão de genialidade. Né? E às vezes eles têm essa impressão que só gênio entra na USP, só gênio entra na Paulista, e não é bem assim. Né? E eu digo muito isso para eles, que eu convivi no ITA com mais de 1000 alunos do ITA, que as pessoas têm a impressão que os caras são gênios, pessoas do além, e não tem nada disso. São pessoas extremamente dedicadas, comprometidas e esforçadas. Muitos passaram por decepções. Né? Eu não passei de primeira, muitos dos meus colegas não passaram de primeira. Os nossos alunos, é muito raro passar na primeira tentativa numa medicina pública. Né? Outro elemento, né? A rotina é muito puxada, tem que estudar sábado, faz parte da recomendação da coordenação. Então, eu falo para eles, a rotina de vocês é o seguinte, você vem todas as aulas e todos os simulados. À tarde, o tempo que você tem livre, são mais ou menos umas 30 horas de estudo por semana, que na prática significa estudar todos os dias de segunda a sexta, até as 9 horas da noite, no sábado até umas 5 horas da tarde, descansa um pouco antes do simulado de domingo, domingo vem fazer prova, e domingo à tarde fazer a redação e ajustar um pouco da matéria. Alguns alunos preferem estudar mais no sábado, porque durante a semana eles vão embora um pouquinho mais cedo, depende de quem mora longe, tem uma logística envolvida, mas a carga horária é puxada mesmo. Né? Outra coisa que nós pregamos muito aqui, tem que fazer o seu melhor e não o melhor que os outros, porque ninguém controla o quanto o outro estuda. Então, eles gostam, assim, é inevitável as comparações, mas a gente preza muito para eles não ficarem se comparando com um amigo, com um irmão, com um colega que foi melhor que ele no simulado. Cada um é cada um. Então, não dá para a gente ter uma regra geral de como todo mundo vai desempenhar nas provas. Então, comparações é uma coisa que a gente preza para eles não se compararem.
Isso aqui é um elemento crucial nesse ano. Porque às vezes eles sacrificam tanto que até esquecem por que eles estão estudando e sacrificando tanto da vida deles, né? É muito importante que eles tenham um grande sonho, uma grande ambição. Porque, na prática, eu pedir para eles estudarem não vai adiantar nada, porque na maior parte do tempo eles estão sozinhos. Eles têm que querer estudar. Ele só vai querer estudar muito se ele quer alguma coisa e sabe que o caminho é o estudo. Então, de uma forma ou de outra, nós tentamos despertar a ambição neles. Eu costumo mostrar vídeo na faculdade de medicina, a vida deles na atlética, às vezes trago ex-alunos para conversar com eles. E eu vejo isso em alguns pais, às vezes tem alguns pais que me relatam assim, que não, eu falo para ele, você tem que estudar, você tem que estudar. Eles sabem que eles têm que estudar. Então, assim, se eles não estudam, é por algum outro motivo. Talvez ele não queira estudar porque ele não quer atingir o objetivo, ou ele não tem essa coisa muito grande, né? E a vontade dele de estudar tem que ser até maior que a vontade dele de ser médico. Porque se eu vou em qualquer sala de aula, de qualquer cursinho de São Paulo, e pergunto quem quer ser médico da USP, todo mundo levanta a mão. Agora, quem está disposto a sacrificar sábado, domingo, feriado, tarde, em prol do estudo, aí nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Então, a gente tenta estimular muito eles nessa questão de estudo. Ter um bom professor faz toda a diferença. Tanto que o nosso foco é tentar montar a melhor equipe possível de professores. Imagino que eles devem falar muito sobre os professores em casa. Então, a gente faz o possível para contratar bons professores, o que é muito difícil, né, no Brasil. Os simulados de sábado e domingos são essenciais, tá? Então, assim, não pode faltar, tá? Assim, não tem uma desculpa, casamento, festa de família, ir para uma balada um dia antes do simulado, completamente fora de cogitação. Sair no meio da semana à noite, completamente fora de cogitação para uma balada, voltar 2 da manhã para casa. Então, isso eu falo para eles, tá? Isso aí é uma coisa muito clara. E o simulado é bom que mantém o aluno produtivo pedagogicamente. Muitos deles não acordariam 6h30 da manhã, 7 horas, para estudar naturalmente. Então, o simulado, pelo menos, faz com que eles venham para o cursinho e sejam produtivos. E prepara para uma maratona real, porque no final do ano não tem erro. É todo domingo uma prova de vestibular. Se ele já está acostumado psicologicamente e fisicamente com essa maratona de todo domingo estar fazendo uma prova, ajuda muito no final do ano. Está acostumado, não, eu já sei, é como se fosse mais um dia de simulado. Ele vai lá, faz a prova, sabe que vai cansar, a segunda, mas ele está acostumado com a rotina. Eles precisam ter essa rotina no automático para não ter erro no final do ano. O que mais? Isso aqui eu acho que é uma das coisas cruciais, que eles têm dificuldade de entender. Toda hora a gente tem que entrar falando. Ir mal no simulado não significa ir mal no vestibular, pois o simulado não serve apenas para medir o quanto que eles sabem. Então, não é só uma ferramenta diagnóstica, ela é uma ferramenta pedagógica de crescimento. Então, por exemplo, ontem eu recebi uma aluna que chorou muito, que ela foi muito mal no simulado Enem, que teve esse sábado e esse domingo, né? E elas falam sempre assim, eu estudo, não melhoro, aí eu estudo mais, vou pior no simulado, aí eu sou burro, acho que não tenho condição de passar, não vou passar nunca em medicina. E aí eu falo para eles, você tem que ter noção que você está aprendendo. O problema é que você não vê o reflexo disso no simulado, porque o simulado sempre vai cobrar matéria nova. Então, por exemplo, no primeiro simulado lá de março, foi cobrada uma matéria chamada movimento retilíneo uniforme. Nesse próximo simulado agora de maio, junho, eu vou cobrar outra matéria. Se eu cobrasse movimento retilíneo uniforme novamente, a probabilidade deles irem melhor no simulado era muito alta, porque eles já aprenderam com os erros. Por isso que corrigir simulado é muito importante. Então, sempre olhar para frente e depois corrigir os erros. Eles não têm muito tempo de corrigir durante a semana. Então, eu recomendo para eles, você tem que corrigir o simulado antes do vestibular. Às vezes, não dá tempo de corrigir na semana. Guarda para as férias de julho, você corrige tudo de uma vez ou para o próximo feriado. A prioridade é tentar deixar a matéria em dia, que é muito difícil aqui no poliedro também. Nossa filosofia não é mandar menos exercícios que eles conseguem fazer, e sim mandar mais. Se eu mando 5 exercícios para a tarefa de casa e ele faz, ele fica com a falsa sensação de segurança que isso é suficiente para ele entrar no vestibular. Então, eu peço para os professores, manda 40. Ele vai conseguir fazer 20, mas pelo menos ele fez o máximo que ele conseguiu no tempo disponível. Porque nem fazer os 40 vai garantir que ele vai acertar a questão da matéria. Mas quanto mais questões ele conseguir fazer, mais seguro e preparado ele está para uma situação nova no vestibular. Então, nosso método é pressão. Vai fazendo o máximo que você consegue para você chegar confiante no final do ano. Não tem muita solução. Ao longo do ano, eu, como coordenador da turma Medicina, entro em sala de aula e oriento eles sobre tudo. Então, eu fiz uma palestra em março exatamente detalhando como eles vão estudar. Se vale a pena grifar ou não, se vale a pena fazer resumo,
Se vale a pena fazer prova de anos anteriores agora, e não é o caso, não vale a pena ficar fazendo prova de anos anteriores agora, nessa época do ano. Eu prefiro que ele faça 90 testes da matéria atual do que 90 testes de uma FUVEST antiga, pois senão ele enfrenta uma questão de gravitação que ele não teve aqui ainda e fica frustrado por não acertar. Então, ele tem que seguir o que os professores recomendam, né? Eu recomendo onde estudar. Normalmente eu peço para eles ficarem aqui no poliedro, mas tem alunos que se sentem mais confortáveis estudando em casa. Não tem problema nenhum. O importante é estar estudando. Se ele está estudando e está num ambiente que ele se sente mais confortável, está ótimo. O que estudar? Os professores recomendam exatamente o que cai mais, o que cai menos, e o quanto estudar. O quanto estudar é basicamente o máximo que ele consegue no tempo livre disponível, mas tem que ser uma coisa sustentável. Se o aluno vira uma noite estudando, ele não vai conseguir render nada no dia seguinte, vai dormir na aula, vai prejudicar todo o desempenho dele. Então, ele tem que ter alguns momentos de descontração, para ele respirar, ver um Facebook de vez em quando. Não é 2 horas por dia no Facebook, mas de vez em quando chega em casa cansado, come, vê uma televisão, dorme. Então, assim, normalmente eles chegam tão cansados que só quer tomar banho, comer e dormir, né? Mas alguns alunos ainda preferem ter alguns minutos de descontração para poder descansar. O que fazer nos feriados e férias, eles são completamente orientados. Assim, já vou adiantar uma orientação que eu passo para eles. Férias de julho, que são 3 semanas, não dá para viajar as 3 semanas. É, assim, suicídio pedagógico, 3 semanas sem estudar nas férias de julho. É 1 semana viajando, sem fazer nada. Então, assim, eu recomendo, você pega lá 7, 8 dias, se desliga do poliedro. Nem toca nos livros, não leva livro, vai viajar com a sua família, descansa, quer ficar em casa, vai para a balada, faz o que você quiser. Agora, as outras 2 semanas são semanas de estudo. Aí, essa semana de descanso, pode ser a primeira, a segunda, a terceira, tanto faz, cada um decide. No final do ano, entre Natal e Ano Novo, viajar. Nossa, completamente não recomendado. A FUVEST é dia 3 de janeiro. O aluno viaja umas semanas da FUVEST, não faz sentido nenhum. Então, assim, estudo, foco, principalmente entre o Natal e o Ano Novo, onde muitos concorrentes deixam de estudar em prol de festas familiares e os alunos do poliedro, não, você tem que estudar. O poliedro fica aberto, a gente estimula os alunos a continuar estudando, tirando dúvidas, etc. São os ajustes finais. Em relação a quais vestibulares prestar, está muito difícil entrar em pública, mas tem alunos cujo sonho é entrar numa pública. Beleza. Tem alunos que já querem particulares. Eles não sabem quais são as boas particulares, as particulares não tão boas assim ou conceituadas. Então, eu faço palestra para eles exatamente explicando quantos vestibulares prestar, quais vestibulares prestar, porque quando eles estão cansados, eles querem, vou prestar tudo que der no Brasil, né? Vou fazer 30 vestibulares para me livrar de cursinho, mas não dá para fazer 30, porque se ele cansa muito, o desempenho e fazer uma prova pode prejudicar a próxima. Ele precisa de um tempo de descanso e revisão antes de uma prova. Então, eu oriento exatamente o número mínimo e o número máximo de vestibulares que nós recomendamos, né? E vestibulares de mediano. Em relação ao vestibular de mediano, eu não recomendo que eles prestem, porque eles não estão preparados para vestibular de mediano. Eles não tiveram toda a matéria. E fazer para ganhar experiência não precisa. Normalmente eles já fizeram vestibular alguma vez na vida e o simulado é uma experiência muito melhor do que um vestibular de meio de ano, porque aqui está a concorrência real deles lá no final do ano. Então, eles têm uma noção muito melhor de como eles estão fazendo os simulados do que os vestibulares de meio de ano. Porém, alguns alunos já estão no esgotamento de cursinho ou querem muito fazer um vestibular de medicina no meio do ano. Beleza, faz, só não se entope. Faz alguns, tranquilo, mas o foco principal tem que ser a matéria atual, porque normalmente os nossos alunos não vão bem no meio do ano, tá? Quase ninguém passa, é muito raro alguém passar no meio do ano, no final do ano que explode as aprovações. O que mais? Eu acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar muito clara é que, assim, nós cobramos muito, mas de maneira adequada. Assim, adequado com a realidade que eles estão enfrentando. E eu fico muito sensibilizado com o sofrimento que eles estão. Tem alunos, muitos alunos choram todos os dias aqui. Às vezes, joga no banheiro, chora, chega na sala da orientadora, chora. Foi mal no simulado, chora, tudo é motivo de choro, porque é muito sofrido a realidade deles aqui. Mas nós cobramos muito, pois é necessário. Sem isso, fica muito difícil. E até que o mundo real não vai deixar de cobrar deles também, né, toda essa exigência por qualidade aí. E nós reconhecemos, né, eles têm uma capacidade de conquistar absurda, né? Eu falo isso para eles. Eles se acham muito burros, se acham incapazes, mas eles são muito melhores do que eles pensam que são. Eu tive amigo meu no ITA que foi frentista, né? Foi ajudante de servente e conseguiu passar no vestibular como ITA. Eu tenho alunos meus que entraram na Unifesp, já são formados
né, em medicina lá, e chegou no poliedro e não sabia o que era seno e cosseno, que é o básico do básico da matemática. Ralou muito aqui. Ficou aqui, às vezes, 2, 3, 4 anos e conseguiu conquistar o sonho. Só que eu acho que eles aprendem aqui que, para conseguir conquistar algo que é muito difícil, tem um sacrifício envolvido. E tem que ver se eles estão dispostos a sacrificar tudo isso em prol, né, da faculdade de medicina. Pois bem, vou mostrar aqui uns boletins de desempenho de alunos, ex-alunos nossos, né? O caso da Natália, ela é uma ex-aluna nossa que chegou com um pouquinho de... Ela já tinha um pouco de experiência, mas chegou com algumas falhas pedagógicas, assim, de não saber mesmo o conteúdo. E nos ciclos de simulado que ela fez ao longo do ano, do ciclo 1 ao ciclo 5, na classificação geral, ela nunca conseguiu ficar entre as 300 melhores. Só considerando os alunos de São Paulo, ela ficou em 230, 270, 229 e não conseguia ficar entre os 200 melhores. Só que em 2012, no poliedro, nós tínhamos 1.100 alunos. Hoje nós temos quase 2.000. Então, fazendo uma correlação, a posição atual dela, se ela fizesse poliedro hoje, seria 400, 500, por aí. Não era da MED 1 e quase não conseguia ir para a MED 2. Caiu para a MED 3, depois foi para a MED 2. E ela passou em medicina, na Unifesp. Aliás, para piorar a situação dela, ela engravidou no meio do ano. Então, assim... E ela teve a coragem de continuar indo no cursinho, apesar, né, da dificuldade da gravidez. E conseguiu conquistar algo muito difícil. Passou em medicina, nesse mesmo ano, na Escola Paulista de Medicina. Assim, é muito comum eles não irem... Não é comum eles engravidarem no cursinho, tá? Isso não é comum, tá? Isso não é comum, isso foi muito raro, tá? Então, isso foi assim... Fazia, acho que uns 8 anos que eu não via no cursinho uma aluna engravidar e continuar assistindo aula. Mas... é comum eles se dedicarem, se esforçarem, não irem tão bem nos simulados, mas chegar no final do ano e conseguir passar. É óbvio que essa não é a regra geral, tá? Normalmente quem passa está indo bem nos simulados. Tem uma correlação estatística com isso. Fazemos um monte de prova. Os alunos que estão sempre entre os 100 melhores, em geral, conseguem passar. Mas não são só os 100, 200, só os alunos da média 1 que passam. Um outro exemplo, né? Outro ano de poliedro, 2013. Essa aluna aqui, ela chegou no poliedro, no primeiro ciclo de simulados específicos, ela tirou 5. Com essa nota, não entraria na USP nunca. E ela tinha dificuldades imensas em física e química, então tirou 3. Eu lembro que eu conversava com ela era primeiro lugar do colégio dela, né? Então veio um colégio muito conhecido, só tirava notaço, chegou aqui no primeiro simulado, tirou 3 em física, né? Desespero, né? Chora, acha que não vai passar, insegurança. Só que o nosso simulado, além de ser um nível acima, um pouquinho acima dos vestibulares, eles ainda estão em fase de aprendizado. Então, ela corrigiu, aprendeu com os erros, continuou estudando. Foi um ano dificílimo para ela, muito estudo, mas do ciclo 1, que foi feito em março, para o vestibular, ela teve uma melhora absurda. Tirou 5 nas específicas no simulado, no final do ano no vestibular, tirou 9,5, 95. E foi o que colocou ela na USP. Ela entrou em medicina na USP nesse mesmo ano. Então, classificação dela no ciclo específico foi 500 e pouco, ralou, aprendeu com os erros e cresceu muito no final do ano no vestibular. Eles ainda estão em fase de aprendizado. Não significa que foi mal num simulado que vai mal no vestibular de verdade. Só que é difícil eles terem fé, eles mesmo não acreditam nisso, é difícil eles terem fé que eles vão conseguir melhorar. Então, assim, é um processo doloroso. E o que normalmente os alunos fazem quando enfrentam as dificuldades, alunos assim no Brasil, é desistir, né? Desistir do estudo é a solução mais fácil, né? Porque é difícil. Se você não vence os obstáculos que a matemática te enfrenta, né, posiciona para você, é mais fácil é desistir de estudar matemática, mas não tem muito jeito. Tá? Tem que começar a enfrentar a situação. O caso típico de um aluno que entra na USP não é de um ano só de cursinho. Em geral, eles ficam 3 anos no cursinho para entrar na medicina na USP. Vou dar um exemplo de um aluno mediano, assim, que tem o sonho de entrar na USP, que é o caso do Rodrigo. O Rodrigo chegou no poliedro em 2012 e veio de um colégio não tão puxado e ele não estudava tanto. Ou seja, muita coisa sem ter aprendido. Estudava de véspera, né? Eu falo para eles, você estuda de véspera, não adianta, né? Em colégio, primeiro, segundo ano. Você vai esquecer, você vai decorar e vai esquecer. Aí, o que aconteceu, né? Chegou no ciclo 0, ele era turma medicina, eu lembro que ele veio conversar comigo, estava muito empolgado, esse ano vai, quero medicina. Aí estudou, assim, uma semana teve a primeira prova, 926 de classificação geral, né? Considerando todos os alunos. Isso desanima muito, viu?
Uma porrada forte. Eu lembro que ele veio conversar comigo e falou assim, estou desesperado, eu não sei o que eu faço, eu não vou passar em medicina na USP nunca. Eu falei, cara, esquece o ciclo 0. O ciclo 0, não, o que conta é o ciclo 1. Você vai melhorar no ciclo 1. Estuda muito. Ele estudou e chegou no ciclo 1, ele piorou. Aí foi 984. Aí ele já chegou na minha sala assim, pô, você falou que eu ia melhorar e não melhorei. Eu falei assim, cara, não esquenta, não é o ciclo 1 que conta, é o ciclo 2 que conta. É o próximo simulado que é o bom. Vai lá, se dedica que você vai melhorar. Chegou lá, ele piorou, né? Ficou em 1003. Eu lembro que quando ele chegou no ciclo 2, 1003, ele chegou na minha sala, já chegou meio bravo, falou, pô, você falou que eu ia melhorar se eu me matasse de estudar e eu não melhorei. Eu falei, você melhorou. Mas, minha classificação piorou. Não, calma. Não é a sua classificação que vai dizer se você melhorou ou piorou. Aí eu peguei algumas questões do ciclo 1, do primeiro simulado que ele fez, que ele errou completamente. Peguei, mudei os números, 3 questões, apliquei para ele. Vai, você tem 3 minutos para fazer cada uma das questões. Faz aí na minha frente. Ele fez as 3, que ele tinha zerado no simulado. Só que eu não vou fazer isso direto no Poliedro, que não tem tempo. Não tem como eu ficar repetindo questão que eles erraram para eles verem que eles acertaram e tão bem. Não dá. É muito corrido, é sempre matéria nova. Então, o reflexo do aprendizado não é visto direto no simulado. Ele aprendeu com esse ciclo 2. A classificação não mostrou. Depois, até que, graças a Deus, refletiu para ele e ele viu que ele foi melhorando. Porque os alunos vão desistindo, né? Chega no meio do ano, tem gente que já desiste de estudar, já acha que não vai passar. E o caso dele foi o contrário. Isso motivou ele a se manter estudando. Só que nesse ano ele não conseguiu passar em nada. Nada. Ele teve que refazer o ensino médio aqui no Poliedro. Aprendeu boa parte das coisas do zero. Aí, no segundo ano de Poliedro, as notas já melhoraram. Ele já conseguia tirar 6, quase 7 de média. As classificações dele em São Paulo já não eram mais 500 e 400, já era 200, 100 e pouco. Chegou no final do ano, ele conseguiu entrar em algumas particulares competitivas, como uma Apocamp e uma ABC, mas não entrou na USP, que era o sonho dele. Se não me engano, ele quase pegou FAMEMA, que é uma faculdade pública excelente. Mas não quis, o sonho dele era o USP e o Unifesp. Ficou o último ano de cursinho, que foi o ano passado, aí ele destruiu nos simulados, ficou entre os 50 primeiros, passou na FUVEST. Seu desempenho dele na FUVEST desse ano. A primeira fase ele fez 79 de 90. No simulado do Poliedro, quando ele chegou, ele não fazia nem 50, era 45 de 0 a 90, de vez em quando 51. Desanima muito, mas o perfil de quem entra na USP é o perfil do aluno obstinado. O cara excessivamente assim, focado, quero entrar em medicina na pública top do país. E pagou o preço por isso. 3 anos aqui, ralando aqui com a gente. Então, assim, ele melhorou muito, sendo que ele nunca conseguia nem tirar 5 de média final. A média final dele aqui foi 8, né, no vestibular da FUVEST. Só que a evolução ela é gradual, né? Eu falo para os alunos, o sonho de todos eles é estudar muito, ficar entre os 10 primeiros do simulado. Né? Mas não dá para fazer isso, não tem milagre. Demora, o processo de aprendizado ele é um pouco doloroso, ele não é tão prazeroso. Bom, então isso aqui é um pouquinho da vida deles aqui no Poliedro. Então, eles sabem como é difícil, é muita pressão. Eles sofrem um pouco no Poliedro com a pressão que nós aplicamos aqui em relação a provas, simulados, a competitividade entre eles. E tem também uma relação que a gente não trabalha, né? Que é a relação que eles têm em casa com a família, com os pais, etc. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o que os alunos relatam para nós. Nós temos várias psicólogas no prédio que também atendem os alunos. Essa parte emocional é muito importante. E aí a gente reuniu e falou assim, bom, a gente precisa conversar com os pais, né? Uns 4 anos atrás, a gente viu que o fator pai estava influenciando em alguns alunos, quem passava e quem não passava. Então, a gente resolveu fazer essa palestra para vocês. Eu gostaria de mostrar um videozinho bem curto de depoimentos com pais, né, que a gente gravou esse ano, no dia da matrícula da USP e da Unifesp. Olha, eu acho que valeu muito a pena, porque é muito bom você ver teus filhos conquistar aquilo que eles desejam. Para mim foi emocionante, foi muito bonito quando ela falou que a gente ia passar. Um sabor de conquista muito, muito importante. Para nós é uma vitória. E agora é a sensação de missão cumprida, né? Porque a vitória dele acabou, é nossa também. O apoio que você pode dar é deixá-la sossegada, tentar minimizar qualquer tipo de preocupação que ela possa ter, tenta tirar todo o fardo que ela possa carregar, o que possa ser um fardo, principalmente nessa idade, né? Levava ele até o metrô, todo dia de manhã, isso quando não trazia até o Poliedro. Fazia a minha parte. E à noite, quando chegava também, já me ligava, eu já também estava ali pronto, esperando ele, para ele ganhar tempo também, o descanso dele, né? Você não pode perguntar como você está indo, como foi a prova, o que você está achando. Você perguntar isso parece que irrita. A sensação que eu tenho é que
ela pensa que você está cobrando. Coisa que a gente nunca fez foi pressionar e cobrar. Eles precisam de tempo, tentar entender a cabeça deles, né, naquele momento. O resultado vem depois. É a nossa primeira filha que entra na faculdade. A gente não tinha experiência alguma com isso. E a gente confiou que o Poliedro tem experiência de centenas de alunos todo ano. Acho que o segredo está aí, seguir o que eles determinam lá. Não tem que ficar carregando pro... Batizado. Pro aniversário da tia. Não. Aniversário de 80 anos da avó. Deixa o cara lá, ele tem que estudar. O mais difícil para a gente foi esse começo, de falar, poxa, nós não somos os mais importantes, talvez não sejamos, nesse momento, que é muito crítico, os mais importantes na orientação. Os pais precisam entender o que eles vão passar. Então, a gente não tinha mais pena do... Ele estava se matando e era aquilo. Ele tinha que fazer isso. E com 19 anos, ninguém morre. Né? Com 18 anos, com 20 anos, ninguém morre. A gente aprendeu, né? Qual era o nosso papel. A gente entendeu que esse talvez fosse o apoio mais importante. A presença, a segurança para ela de que nós continuamos próximos, continuamos perto. Despertar nele a responsabilidade. Porque se a gente acha que só colocar na escola é o suficiente, não é. Ele precisa ter em casa um apoio. O nosso apoio foi na parte de priorizar para ela a condução, chegar na hora certa na escola, alimentação, levar na porta da escola, até pagar aquele mico e dar beijinho, falar sucesso. Até meu marido tinha um termo que ele usava, pode falar o termo que ele usava? Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Cada um tinha a sua função, né? Um levava, outro buscava. Eu que fazia... A gente esperava até 11 da noite para jantar juntos, que era o único... fazia o almoço. Porque era o único momento do dia que a gente se encontrava, porque ele ia às 6 da manhã para o Poliedro, estudava até às 6 e ficava estudando até às 9. Chegava em casa 10 da noite. 10h30. E a gente, era o momento que a gente tinha juntos, né? Eu falei assim para ele, filho, seguinte... Poliedro, se você fez, a gente está vendo que você está se dedicando. Se você passar e conseguir, tudo bem. Não passou, não tem problema. Estamos junto com você no Poliedro ano que vem de novo. Eu acho que o Poliedro fez uma grande diferença. O material que eles colocaram para ela estudar realmente fez diferença. Os professores tirando dúvidas, o Poliedro sempre aberto. Semana de Natal, Ano Novo, ela estava lá. Então isso faz muita diferença, sim. Eu recomendo, sim. Recomendo muito, falo do Poliedro. Realmente foi o que ajudou muito ela. Ela fez uma boa... O resto do vídeo é só Poliedro é bom, Poliedro é propaganda, então eu acho que não quero ficar... Eu nem acho que é o Poliedro que vai fazer o milagre, é o aluno que faz o trabalho, né? Mas depois a gente tem esse vídeo completo na internet, para quem quiser assistir, tem no nosso canal do YouTube. Nós temos vários depoimentos de ex-alunos, alguns depoimentos de pais também. Eu acho que assim, o principal a cabeça deles aqui é muita coisa, né, nesse ano, porque não é só o vestibular que existe na vida deles, né? Então tem a questão da família, as amizades. Aliás, isso aqui é um elemento que afeta muito, ou para o bem ou para o mal, o ano do estudo deles. Eu falo para eles, vocês têm que ter amizades boas, produtivas, que te ajudem a estudar. O amigo bom não é o amigo que é o 0-1 do simulado. O amigo bom é aquele que, quando você está desanimado, te motiva a estudar. Pô, vamos lá, vamos estudar comigo, tira dúvida. Às vezes tem alguns momentos que eles saem juntos, eles conversam, mas voltam para estudar. E o que é o amigo que eu falo que é o amigo do mal? É o amigo que, vamos sair para o meio da balada no meio da semana. É o amigo que já está na faculdade curtindo a festa e não entende que ele tem que sacrificar aqui. Então, assim, eu falo muito para eles, se misturem com as pessoas que te ajudam e te motivam a estudar. Outra, né? Eles têm muito medo de nota de corte, que é uma coisa assim que é muito forte para eles, principalmente em outubro. Sim, já vou avisar, outubro vai ser um mês difícil, né? Muito choro, abre os manuais, inscrição de vestibular, aí começa um mês complicadíssimo, né? Chama de outubrite aqui no cursinho, né? Tem a parte da saúde, que é uma parte importante. O aluno precisa ter uma saúde. Às vezes o excesso de nervosismo, problemas no emocional se refletem no físico, tá? Nós temos uma preocupação com isso, mas, assim, obviamente eu gostaria que eles sejam 100% saudáveis, mas não é um ano que eles vão conseguir fazer atividades físicas. Aí uma pergunta muito comum deles, é necessário fazer atividades físicas para relaxar, desestressar, etc.? Isso ajuda, com certeza. Mas dos nossos 53 aprovados em medicina na USP, provavelmente 46, 47 não fazia nada a não ser estudar. Isso serve para o ITA, isso serve para a Unifesp. Porém, tem uns 7, 8 alunos que faziam atividades físicas regulares em tempo reduzido. Sem isso, ele ficava muito estressado, não conseguia dormir e afetava a qualidade de vida dele ao longo do ano. E foi importante isso para eles. Então, eu falo para os alunos, você tem que achar alguma válvula de escape. Para alguns alunos, são uma academia 2 vezes por semana.
5 vezes por semana, fora de cogitação. Para outros um Facebook de vez em quando, sair com os amigos no sábado depois das 6. Normalmente eu recomendo estudar 5, 6 horas da tarde no sábado. Então, eles vão encontrar a válvula de escape pessoal deles, né? A questão da concorrência, comparações, eles se comparam muito, né? Namoros, essa é uma fase que eles têm relacionamentos entre eles, e não tem problema um aluno namorar em ano de cursinho, tá? Não tem problema, contanto que o namoro seja igual à amizade do bem. Te ajuda, compreende o momento e te ajuda a focar mais nos estudos. Agora, o namorado ou namorada que não entende, puxa para sair no meio da semana, muito conflito de briga, aí não é produtivo, né? Então, é uma coisa que eles têm que ter ciência. Mas é muito difícil eles lidarem com tudo isso ao longo desse ano. Bom, como eu sou meio engenheiro, né? Então, assim, eu tento ser mais sistemático com as minhas recomendações para eles. Eu fiz uma pesquisa para descobrir o que passa na cabeça dos alunos em relação ao relacionamento com pais. Então, não foi esse ano, foi o ano retrasado, mas não mudou nada na cabeça deles em relação a isso. São mais ou menos 20 perguntas testes e 3 perguntas dissertativas, onde eu detalhei tudo. Então, assim, se eles moram sozinhos ou não, qual a idade, quanto tempo de cursinho, se as atitudes dos pais contribuem positivamente para os estudos ou negativamente, e que tipo de atitudes eles fazem. Além disso, fiz 3 perguntas, é tipo uma provinha, né? Só tem simulado no poliedro. Aí fiz 3 perguntas assim, cite 3 atitudes, dissertativo, né, que os seus pais fazem que mais prejudicam os seus estudos e desmotivam. Cite 3 atitudes que ajudam e motivam, e o que você gostaria que a coordenação do poliedro explicasse aos seus pais. Então, boa parte da palestra vem aqui desse último, né? Eles queriam que os pais tivessem noção como é difícil, como é a realidade do cursinho, que não são só alunos da média 1 que passam, etc. Agora, em relação às atitudes, né? Então, assim, vamos começar com os relatos dos alunos, né? Do que eles citam que mais prejudicam e desmotivam os estudos. O número 1 disparado se chama comparação. Os alunos se sentem terrivelmente mal quando os pais, mães, tios comparam eles com o irmão que já passou, às vezes em outro curso, às vezes em medicina, com um filho de conhecido, com um primo, com um parente, às vezes com uma pessoa da televisão, uma menina que passou em 9 vestibulares de medicina direto do ensino médio, saiu no Fantástico. Aí eu lembro de um aluno relatando, pô, meu pai virou para mim, pô, ela passou e você não passou? Né? Então, assim, a moleque chegou chorando lá em Poliedro, meu pai não confia em mim e tal, né? E às vezes os próprios pais, tá? Os próprios pais, o pai às vezes é médico, mãe médica, ou na minha época eu passei direto, ou fiz isso, ou fiz aquilo, mas a época mudou, né? Ficou muito mais complicado, menos vagas, mais concorrência, mais conteúdo, tem cotas, é muito difícil para eles. Então, a comparação é o elemento número 1. Outra, né? A pressão. Pressão para estudar muito, pressão para estudar pouco. A pressão para estudar muito depende muito do tipo de aluno. Os meus 2.000 alunos não são perfeitos. Eu tenho total ciência que tem alguns alunos que não estudam quase nada. Vem para a aula para dizer que vem, não faz nada e tal, mas eu vejo assim que a maioria se dedica bastante, provavelmente mais do que eles se dedicaram a vida inteira no ensino médio. Para quem nunca estudou na vida, estudar 2 horas por dia gera estresse, porque nunca fez isso na vida. Então, o estresse tem uma questão de costume, né? Estudante coreano estuda 7 horas por dia e não se estressa, porque ele está habituado a fazer isso desde o ensino fundamental. Então, a questão cultural afeta muito essa questão do estresse. Mas a pressão para estudar mais, às vezes, prejudica quando o aluno já estuda muito. Então, se o aluno estuda aqui até as 9 horas da noite, já está um número bom. Às vezes ele quer chegar em casa, descansar, ver um pouco de internet e dormir. E eu falo para eles escolherem os momentos de descanso, contanto que esse descanso e essa descontração não afete aula e simulado. Faltar aula sem condição nenhuma. Ah, estou estressado, eu vou para a balada porque eu quero, mas amanhã, às 7 horas da manhã, tem aula. Negativo. Ah, vou sair sábado à noite, mas domingo de manhã tem simulado. Mas eu vou virado, durmo 3 horas da manhã, acordo às 5 e vou. Tá errado, vai prejudicar o desempenho deles na hora do simulado. Tá? Mas a rotina aqui já é muito puxada. Então, eu falo assim, vocês têm que ter alguns momentos, vocês decidem e conversem com seus pais em relação a isso. Só que tem um outro lado, né? Eles precisam estudar muito. Então, assim, a pressão para estudar menos, você precisa descansar um pouco. E ele quer estudar? Deixa ele estudar. Eu lembro de uma menina que veio essa semana comentar, poxa, minha mãe pede para eu ir no mercado com ela todo sábado, eu quero estar estudando. E mercado são 3 horas que ele perde, né? Desce, vai lá, carro, compra. E eles ficam desesperados. Pô, meu concorrente está estudando, eu não estou estudando, eu quero estudar para ficar tranquilo. E aí volta e aí fica mais estressado. Só piora a situação. Então, eles têm que estudar muito, tá? Tem alunos que preferem estudar sábado mais tempo. Final de semana, às vezes, ele se dedica mais porque durante a semana ele não consegue. Normal isso, tá? O vestibular exige isso.
Então, muitas vezes é importante eles serem poupados de compromissos familiares, atividades domésticas e participação na vida social da família. Tá? Cobrar excessivamente por resultados bons nos simulados, com certeza, não é produtivo. Né? Eu já vi depoimento de aluno que chegou, o pai falou para ela, por que você não está na média 1? Não é uma escolha pessoal dele não estar na média 1, né? Não é uma escolha pessoal dele ir mal no simulado. Ele faz o melhor que ele pode, dadas as condições que ele teve na vida, de estudo, conhecimento. Então, eu acho que é mais produtivo estimular ele a ter uma boa ambição. Pô, você é médico, você vai conseguir. Para ele percorrer o caminho do estudo, que ele sabe qual é o caminho. Eles não são ingênuos, eles não são tão sem saber o que precisa para passar. A gente deixa muito claro isso no dia a dia aqui para eles. A confiança, né? Aí a confiança tem os dois lados, o excesso e a falta, né? A confiança é muito importante, mas o excesso é que tem que tomar cuidado, né? Novamente, depoimento de aluna. Chegou lá, festa da família, a mãe assim falou na frente, minha filha está fazendo poliedro e tal, ela é muito inteligente, tenho certeza que ela vai entrar em medicina na USP. Falei, nossa, medicina na USP é muito difícil. Eu não garanto nem que o 01 vai entrar. E quando o aluno ouve isso, se sente cobrado. É muito difícil entrar em medicina, em particular também. Então, assim, excesso de confiança pode prejudicar, porque todos eles se sentem muito inseguros em relação à falha, porém a falta de confiança é o pior, né? Você não tem condição, você não vai passar. Eu li um depoimento de um aluno que falou que... Tinha coisas absurdas no depoimento, né? Tinha um lá que escreveu que toda vez que ele ia mal no simulado, ele não gostava porque o pai dele chutava o cachorro da família. Isso eu nem falo na palestra, é totalmente irracional, né? Imagine o ambiente familiar, né? Foi mal, chuta o Rex lá, né? Mas tem as coisas que são coerentes, né? Por exemplo, às vezes falar assim, se não passar, você vai trabalhar. Se não passar, não vou pagar cursinho ano que vem. Isso é uma realidade que eles até entendem, mas não ajuda ele a estudar mais, né? Se você não passar, eu não tenho condição de pagar outro ano de cursinho. Ou você vai trabalhar, ou você vai fazer outro curso, né? É muito difícil isso para eles, porque só aumenta a pressão que a gente já põe, né, na vida deles aqui no cursinho. Exigência de aprovação em uma determinada faculdade. Com certeza, não dá para exigir que um aluno consiga passar em público, é muito difícil. Tem aluno que fica 5 anos aqui e não passa, porque teve um ensino fundamental e médio, assim, muito mal feito, aí já era, é muito difícil entrar. E dar uma certa liberdade e respeito, né, à escolha e decisão do aluno pelo curso e a faculdade que quer prestar. Muitos alunos só querem ficar em São Paulo. Muitos alunos só querem ficar fora de São Paulo e morar sozinho porque eles querem ter a vida universitária deles. Então, varia muito isso, é muito diferente isso, né? Isso, obviamente, é impossível eliminar, mas é relato, eu só estou passando o relato dos alunos. Qualquer tipo de desavença, brigas familiares atrapalham muito. Brincadeira e piada sobre não passar também não é ok. Se não passar, você vai fazer algo. Isso já pega, por mais que não transpareça às vezes fisicamente na feição, aí chega aqui, vai para a psicóloga, vai na minha sala, começa a chorar e desabafar sobre isso, né, que é muito chato. Não atrapalhar os estudos com interrupções e imposições sobre método de estudo. Então, isso eles já são muito bem orientados, o que funciona e o que não funciona. Tá? Isso aí, eu prefiro que deixe a cargo nossa profissão é orientar eles. Tá? Isso para os pais que não são de São Paulo, né? Isso acontece também. Apesar da saudade, a gente entende que é difícil, principalmente quando o filho sai pela primeira vez de casa, visitas constantes podem atrapalhar muito os estudos, né? Todo final de semana visitar, exigir que ele volte para casa todo final de semana. Eu acho que o melhor caminho é decidir com o filho o que ele prefere e o que ele não prefere, porque muitas vezes eles preferem ficar aqui tranquilo, sozinho, sem ninguém atrapalhando a rotina puxada deles, né? Último, né? Cuidado para não viver em função do aluno. É óbvio que é importante ajudar ele, facilitar a vida dele, mas eles relatam que não é porque o aluno não pode viajar, ir para uma festa, que a família também não pode. Eu não vejo muito problema, pelo menos pelo que eles me falam, da família ir para uma festa, alguma coisa que é um evento importante familiar, e eles ficarem estudando em casa. Tá? Esse é o lado, né, que eles relatam que prejudica, né? Mas o que ajuda eles nesse ano? O que eles relatam muito é que apoio é fundamental. E quando eu falo apoio, tem vários tipos de apoio. Tem o apoio emocional, carinho, afeto, conforto, confiança, porque é um ano muito estressante. A linguagem corporal conta. Uma aluna escreveu num relato assim, eu gosto porque toda vez que eu chego no metrô em casa, minha mãe me recebe com um sorriso e um abraço. É uma coisa simples, parece uma coisa muito besta, mas para eles conta infinito, né? Conta muito. Em relação à escolha da carreira, né? Por que você não desiste de medicina se é tão difícil? Não, o sonho deles é medicina. Pelo menos eles têm uma ambição boa, que é estudar. Né? Eu já tive tanto aluno que a ambição não era estudar,
E aí vai para qualquer outro caminho que normalmente não é muito frutífero, né? Então, eu acho que é uma ambição muito boa que eles têm. Em relação ao apoio aos vestibulares de outras cidades, a coisa mais comum que existe nesse cursinho aqui, em todos os cursinhos de medicina, é aluno sair de São Paulo para fazer vestibular fora. É muito difícil entrar aqui em São Paulo. Então, normalmente eles atiram para outros estados, inclusive. A compreensão, né, que é muito difícil passar em medicina, né, às vezes são vários anos de cursinho aqui. Os simulados do poliedro são mais difíceis que o vestibular, isso é certeza, tá? E não são apenas os melhores que passam. Isso é um dado muito importante, tem que ter confiança no aluno. Respeitar os momentos que o aluno escolhe para descontração e estudo, contanto que não afete a aula, simulado, etc. Né? O aluno chega para mim, eu fico 2 horas por dia no Facebook para desestressar. Está totalmente errado, né? Isso aí não é estresse, isso é falta de foco. Confiança, motivação e incentivo, né? Confiar na capacidade do aluno, na competência, nas atitudes, nas escolhas, porque a partir de agora eles são muito dependentes, né? A vida deles, né? Então, as decisões que eles tomarem aqui vão ter as consequências para o resto da vida. Obviamente, eles são imaturos em muitos aspectos, que a presença dos pais de alguém mais experiente colabora bastante para direcionar para o caminho correto, né? Isso aqui conta, né? Muito, a muito. Elogio a cada pequena conquista. O aluno passou de 600 no simulado para 500. Pô, é uma conquista, são 100 pessoas que ele passou. Isso é muito difícil. Ah, mas eu queria que ele ficasse entre os 100 primeiros, mas não dá para garantir que ele vai conseguir ficar entre os melhores. Melhorou numa redação, conseguiu ir bem numa prova-teste. Às vezes, eles espontaneamente falam isso em casa. Nossa, eu consegui ir melhor. Parabéns, filho. Pô, isso é bom. É isso aí, é de pouquinho em pouquinho que você vai chegar lá. O otimismo, né, que vai ter um resultado bom no final do ano, e histórias que deram certo apesar das dificuldades, né? Pessoas que batalharam muito e conseguiram. Eu mostro, inclusive, biografia de médicos, tá? Médicos famosos que todos eles relatam, ó, trabalho sábado, domingo, tem que ralar, desde a faculdade eu ralo bastante. Essa é a realidade que eles vão enfrentar no curso se eles querem ser bem-sucedidos, né? Incentivar a ter uma grande ambição é muito mais eficiente, né, do que obrigar a estudar, né? Porque se fala para ele estudar, ele fica aqui, ele pode não estudar se ele quiser, ele decide basicamente isso, né? Então, eu sempre tento falar para os pais estimularem. Às vezes ele está em dúvida se é medicina ou não, leva lá no HC. Quando ele vê o HC, normalmente os alunos se impressionam, né, com o Hospital das Clínicas, porque para eles é um mundo, né, de casos clínicos, de possibilidades de estudo, pesquisa. Então, isso é bacana também. E facilitar a vida do aluno. Um depoimento que eu li, assim, vários assim que são repetidos, né? Eu gosto muito porque a minha mãe faz um sanduíche para mim e que eu levo no cursinho como à tarde. Eu amo quando ela faz isso. Parece uma coisa besta, mas faz a diferença. Eu levo eles me levam no metrô, ou me buscam no metrô, ou me esperam para jantar quando eu chego em casa cansado. É uma coisa muito minúscula, mas para eles nesse ano é muito grande, né? Isso conta bastante. Isenção, ou pelo menos tentar uma diminuição de tarefas domésticas. Uma aluna falou, a coisa que eu mais amei esse ano é que a minha mãe parou de pedir para eu pôr o lixo lá fora, porque agora eu consigo estudar. Parece uma coisa besta, né? Mas ela achou barato isso, né? Então, uma coisa pequena, mas fez uma diferença grande para ela, né? Comida, carona, ajudar uma coisa, atividade doméstica, para eles que estudam muito, para os alunos que estudam muito, isso conta, tá? E aí, sim, as frases que a gente lê, né? Você vê, eu peguei aqui exatamente como eles relatam, né? O que você gostaria de dizer aos seus pais, mas não tem coragem de dizer às vezes, né? Por favor, não me comparem com outras pessoas. Mãe, eu sei que eu preciso estudar, você não precisa lembrar disso todos os dias, né? Dou o meu melhor, mas não consigo garantir aprovação. Essa palavra aparece muito. Medo de decepcionar os pais. Eles têm muito medo disso. Eles não falam, mas eles têm muito medo de decepcionar vocês. Dizer que eu vou passar esse ano faz com que eu me sinta pressionado. Eu tenho condições de passar e ainda vou te dar muito orgulho. Isso é uma intenção muito grande deles, dar orgulho para a família. Calma, pais, uma hora vai dar certo. Gostaria que entendesse que o fato de eu não querer sair do estado de São Paulo para estudar. Aí tem um contrário, tem aluno que fala assim, gostaria de falar para eles que eu quero fazer faculdade longe deles. Embora agradeça muito o apoio, chegou a hora de eu sair de casa. Sim, eu sou maluca e estou perdendo parte da minha vida no cursinho. Porém, essa é uma escolha minha e eu preciso que vocês me apoiem nessa decisão. Eu preciso de conforto emocional e que a casa seja um lugar confortável e seguro para eu passar as minhas noites. Eu preciso de um ambiente de paz para descansar. Outro, é muito difícil me manter, né, com tranquilidade. Pare de me cobrar, pois eu já me cobro mais que o suficiente. Eles se cobram muito também. Isso é muito difícil. Gostaria de falar que pretendo cursar uma universidade pública, mesmo que seja necessário mais de um ano de cursinho. E tem um contrário.
eu quero passar em qualquer faculdade, eu quero ser médico, independente se ela é particular ou pública. Tem isso também, né? Gostaria de pedir que eles valorizassem cada conquista, entendessem a necessidade de estudar muito. Fazer cursinho é cansativo e muitas vezes ficamos inseguros e precisamos de apoio. Só que assim, né, esse momento é muito difícil, né, inclusive para os pais, né? Ninguém é preparado para ter um filho vestibulando de medicina. Então, eu acho importante, e esse é um dos objetivos da palestra, né, a gente entender e ter solidariedade com a fase que eles estão passando, né? Essa parte de, eu não sou pai, né, então eu não tenho noção, né, da complexidade que é ser pai, né, de um filho, de uma filha, e o amor que vocês sentem pelo filho de vocês. O que eu vejo é o que acontece com eles, o reflexo do relacionamento, e tento melhorar, porque nós estamos num objetivo em comum aqui. Eu quero e vocês querem o sucesso do filho de vocês, né? Eu acho que essa parte de estudar o relacionamento com o filho, ouvir o que ele tem a dizer, entender o que ele está passando por um momento difícil, e a conversa é o principal caminho. Sentar para conversar, se está precisando de alguma coisa, está tudo bem, o que eu faço que te incomoda, né? Porque esse aqui é o vestibular dos pais, né? E vocês não têm um cursinho para se preparar para ter um filho, né, nesse desafio. E não é muito fácil mesmo, não. Tá? Eu vejo assim o quão difícil é lidar com o aluno nessa fase. Eu queria mostrar um último videozinho de um depoimento de um aluno que entrou em medicina na USP e um pouquinho o depoimento da mãe dele. Eu estava em casa e, na verdade, não foi eu o primeiro a saber, foi o colega meu que me avisou, né? E aí ele falou parabéns. Aí eu fiquei várias vezes reconferindo a lista, porque parece que é inacreditável passar aqui, essa coisa que quase infartar, na verdade. É incrível. Tem que estudar de domingo a domingo. Era o que eu fazia no poliedro, sabe? Tinha aula de segunda a sábado e domingo tinha simulado. Então, se o aluno segue direitinho, ele segue a sequência, estuda de manhã até a noite, a probabilidade dele conseguir a vaga é muito alta. Só que assim, você toda hora tem que pensar que no ano que vem você vai estar num lugar diferente. Então isso te motiva a estudar, te alimenta a continuar estudando, sabe? Então, sempre é bom você ter uma perspectiva. Nossa, se eu continuar nesse ritmo, no ano que vem eu não vou estar aqui mais. E ajuda bastante essa forma de pensar. Não tem segredo, é continuar estudando e também ter o lado do emocional também, isso daí eu não desprezo, mas e tem que se equilibrar emocionalmente no dia da prova, é essencial. Foi de tanta felicidade, assim, de tanta, né, e 3 vezes assim, primeiro veio a Unifesp, depois a USP, Unicamp. Só tenho que agradecer a Deus, ao filho que eu tenho, o esforço dele, eu vi, né? Então é maravilhoso. Não tem palavras, só tenho para dizer obrigada a Deus, obrigada a tudo, obrigada pelo filho que eu tenho. Maravilhoso. Então é isso, eu vou acabar um pouquinho mais cedo, mas espero que vocês tenham gostado. Esses slides estão disponíveis numa coisa chamada HD virtual. Os alunos de vocês sabem, os filhos de vocês sabem. É só falar, está no HD toda a palestra, tá? E eles também têm o meu e-mail, caso os senhores queiram conversar comigo, às vezes marcar uma reunião, alguma coisa, é difícil eu atender. São 2.000 alunos, 4.000 pais, mas às vezes por e-mail eu consigo atender um pouco, tá? Obrigado pelo tempo de vocês, tá? Tchau, tchau.